Sim. Acho que esse meu fone tá cada dia pior. Vamos lá, então. O som tá bom. Tá O bom? som aqui tá bom, Maravilha. tá. Maravilha. Fone é uma coisa tão descartável, né? Então, é uma coisa... Vamos lá, então. Pessoal, então, a gente tinha parado na última aula. O que a gente tinha feito? Lembra que a gente tinha começado estequiometria, certo? Falei ali dos cálculos estequiométricos, esquema de linha e tal. Eu falei que ali dentro a gente ia começar a ramificar para tratar da maioria dos conceitos. E aí eu fui para funções inorgânicas. Essas funções inorgânicas eu comecei com ácido. Né? E aí lembro que durante eu estava ali falando de ácido, eu parei, pensei em explicar um negócio para vocês, um método lá, e eu percebi que eu não tinha dado, e aí eu teria que entrar nesse método como um conteúdo específico para poder continuar. E aí, de fato, eu vou fazer isso. Então, eu vou ramificar uma das ramificações. Porque quando a gente começou a fazer um negócio lá de mol e tudo mais certinho aqui no início, eu já peguei os conceitos e fui seguindo até lá na frente. Na verdade, a gente tem duas opções. Pensando aqui agora. A gente tem duas opções. Ou a gente ramifica mais, e aí a gente vai entrando em coisas, vai falar de ligação química, ligação iônica, ligação covalente, lá o básico do básico, tratar de tabela periódica e tudo mais. Só que isso vai demandar um tempo. E aí eu tô com medo de aquela parte do cálculo estequiométrico que a gente viu logo no iníciozinho aqui, essa parte ela ficar muito distante entre elas. Então eu acho que eu vou continuar no cálculo estequiométrico, fechar todo ele, e aí depois a gente volta e faz meio que, em vez de fazer ramificações, a gente faz linhas paralelas. Eu acho que fica mais interessante, pensando aqui agora, porque eu comecei a visualizar aqui, a gente vai... É como se a gente estivesse na avenida principal e começasse a pegar bifurcações para chegar no caminho e ia ficar muito longe da via principal. Eu acho que eu vou fazer isso. Alguém tem algum comentário, alguma observação, alguma coisa assim? Não? Então, beleza. Então, eu vou fazer dessa forma que acho que fica mais fácil para a gente não fica muito enrolado, muito conteúdo aleatório. Então, falei de ácido semana passada, então o que está lá de ácido semana passada vale ainda, óbvio. Tá? Mas eu vou meio que voltar para o cálculo estequiométrico. E aí eu vou voltar para o cálculo estequiométrico para a gente poder fechar todo o cálculo estequiométrico. Acho que é mais fácil, senão a gente se perde muito aqui. Tá? Então, só estou abrindo aqui os slides para a gente poder falar em cima. Só um segundinho. Tá lá. Então, vamos lá. Cadê eu compartilhar minha tela? Joana, precisa que você me dê o host para eu poder compartilhar a tela. Claro. Ou metade do host, co-host, eu não sei como é que funciona. Olá, pessoal. Boa noite que está entrando depois. Todo mundo vê minha tela, tranquilo? Sim. Sim. Então vamos lá. Só pra gente pegar o embalo novamente, onde tinha parado, eu vou voltar para a parte onde tinha parado. Só vou dar um exemplo, só para a gente pincelar aquilo. E aí eu vou dar o próximo caso da estequiometria, só para a gente relembrar o que era a estequiometria em si. Tá? O que eu tinha falado de estequiometria? Opa, aqui é mol. Ó, o que a gente tinha falado de estequiometria? A gente faz um cálculo estequiométrico para a gente poder calcular. Deixa eu diminuir isso aqui, que vocês não estão vendo a minha cara. Para a gente calcular a quantidade de coisas dentro de uma reação química. O cálculo estequiométrico ele é fundamental dentro da química, a gente já falou disso. Ele é fundamental porque ele vai me dizer o quanto que eu tenho que colocar de reagente
para formar uma determinada quantidade de produto. Tá? E aí a gente vai meio que dificultando esse cálculo agora com o passar do tempo. A gente vai trazendo ele mais próximo do real, deixando de ser um pouco teórico. Por quê? Vamos só dar uma relembrada aqui. Então tá aqui uma reação, a gente vai aprender ainda a reação, eu vou fazer esse caminho todo com vocês depois. Então a gente vai primeiro fechar a estequiometria, depois faz esse caminho. A reação já está montada, então não se preocupe o porquê dela, alguma coisa, não se preocupe, tá lá. Reação montada. Qual é a primeira coisa que eu falei para vocês que vocês vão fazer quando vocês olharem uma reação química? Alguém lembra? Ver se tá balanceada. Ver se está balanceado, exatamente. Como é que eu vejo se está balanceado? Olho para o reagente, olho para o produto. Vou escolher o primeiro carinha aqui, vou escolher o alumínio. Tá? Botei alumínio aqui. Quantos alumínios tem no lado dos reagentes? 2. 2 do lado dos produtos. 1. Venho aqui. Opa. Eu não comecei com alumínio. Ele começou aqui pelo O, por um motivo que ele quis. Então, beleza. Deixa pra lá. Eu achei que ia começar pelo alumínio. Ele botou 2. Na verdade, eu poderia ter começado pelo alumínio. E aí daria 2. Aí quando ele voltasse, ele ia ver que aquele 2 não dava e ia ter que aumentar aqui. Beleza. Não tem problema. Tá? Eu vou passar. Opa. Vou passar a balanceamento direto, porque não é o nosso foco aqui agora. Para que a gente siga para a próxima parte. Então, botei balanceamento, todo mundo certinho. 4 alumínio, 4 alumínio, 6O, 6O, 3 carbonos, 3 carbonos. Às vezes já vem balanceado, às vezes não. Tá? Para fazer o cálculo estequiométrico, a gente vai fazer o esqueminha de linha que eu falei para vocês. Primeira linha, relação entre o número de mols. Alguém lembra disso? Alguém não lembra disso? Melhor? Perguntando. Eu não lembro, professor. Vamos lá, vou puxar aqui 2 então. mols, 3 mols, 3 mols e 4 mols. Exato. O que a gente vai fazer então? O que eu vou fazer? Tem a reação montadinha e ele está dizendo o seguinte, ele quer saber a massa do fulano que eu preciso ter para formar tanto desse outro fulano. Ou seja, a massa do reagente que eu preciso ter para formar o produto. Ou seja, é um cálculo estequiométrico. O que eu vou fazer? Esquema de linhas aqui. Como é que é o esquema de linhas? Primeira linha, relação entre números de mols. O que é relação entre números de mols? Lembrando aqui meus coeficientes, já botei aqui, tá? É a relação que eu tenho, ou seja, 2 mols desse cara, por que 2? 2. Reagem com 3 mols desse cara, formam 3 mols desse cara e 4 mols desse cara. Perfeito? Isso é a minha relação entre o número de mols. Quem tinha falado que não tinha lembrado, foi tranquilo? Tranquilo. Certo. Da obrigado. minha Show, não, tranquilo, pode perguntar quando quiser, cara. Da minha primeira linha, a gente vai para qual linha? Para terceira. Terceira linha é o quê? Dados da pergunta. Como assim dados da pergunta? É o que de fato está escrito na pergunta. Como assim? Qual a massa de Al2O3? Eu não vou falar a nomenclatura para a gente não se perder, depois a gente vê a nomenclatura. Al2O3 consumindo a obtenção de 54 gramas de alumínio. Ou seja, qual a massa desse cara aqui embaixo? Ou seja, vou botar a minha incógnita abaixo do Al2O3, na terceira linha, e 54 gramas abaixo de quem? De alumínio. Aqui, ó. Abaixo aqui, abaixo aqui. A minha pergunta, de fato, é isso aqui. A minha incógnita está aqui. Perfeito? Tá lá. Parará, parará. Show? Tranquilo aqui, gente? Dúvidas, não? Não. Show. Da minha terceira, eu vou para a minha segunda. Minha linha que sobrou. A minha linha que sobrou é a segunda e é fundamental, de fundamental importância. Por quê? É a linha da conversão de unidade. E a conversão de unidade ela é guiada por qual linha? Pela terceira. Ou seja, a minha primeira linha está sempre em mol. Eu garanto para vocês que está sempre em mol, porque Nossa, esse professor ainda tá em mol. eu boto em mol. Aqui está em mol e aqui está em massa. Aqui está em mol e aqui está em massa. Eu vou ter que passar de mol para... Lembrando que é a linha da conversão. Eu tenho que passar de mol para massa. E aí, como é que eu faço a conversão de mol para massa? Ó, 1 mol do Al2O3 pesa quanto? E aí, é algumas opções que podem surgir. Às vezes,
a questão te dá dessa forma aqui, ó, a massa de cada átomo. Às vezes a questão te dá a massa molar direto. Pode voltar. A massa molar do L2O3 está aqui. Nesse caso, ele deu a massa de cada átomo. Como é que a gente faz para descobrir a massa molar do cara tendo dado a massa de cada átomo? Pega o cidadão aqui, a L2O3. O alumínio pesa quanto? 27. Eu tenho quantos alumínios? Ignore esse 2 aqui, depois a gente vê esse 2, tá? Eu tenho quantos alumínios aqui? 2. 2. Então vai ser 27 vezes 2, 54. Mais o oxigênio pesa 16. Quantos oxigênios eu tenho? 3. Então vai ser 54 mais 16 vezes 3, que dá 48. 54 mais 48. Opa! No entanto, vai dar 102. Eu já vi ali sem querer. 54 mais 48 dá 102. No entanto, 102 é a massa de 1 mol. Essa minha primeira linha não está aqui à toa. Eu tenho que fazer a multiplicação pelo coeficiente. Então é 2 vezes 102. Aqui tá a mesma coisa. Mol, massa. Vou passar de mol para massa. A massa de um alumínio é 27. No entanto, eu tenho 4 alumínios. Aqui. Aqui. Então, 4 vezes 27. Tenho, então, minha regra de 3 estabelecida aqui. E a partir daqui, aquela coisa que eu falei para vocês. Quando chega nessa situação aqui, é aquela última curva que tu fez numa corrida. Tá quase para fechar. A maior parte da corrida já foi. Se tu tropeça e cai, tu perde a corrida. Não adiantou nada. Mas aqui tu já chegou na parte mais importante, que era essa proporção. A partir daqui é o cálculo matemático tranquilo. E aí eu pulei o cálculo matemático aqui para a gente não ficar muito tempo nisso. Mas se alguém tiver dúvida, pode perguntar. Tá? Só vou mostrar como é que eu fiz. Como é que fica esse cálculo? Lembrando a regra de 3. 54 vezes 204 igual a 4 vezes 27x. Correto? Então fica essa multiplicação dividido por esse produto. Alguém tem alguma dúvida em regra de 3, gente? É fundamental, porque a gente só vai trabalhar com isso aqui agora. A química sofre um preconceito que as pessoas dizem que a química é a ciência da regra de 3. Então a gente tem que saber a regra de 3 de uma forma contundente, porque é um estigma que a gente carrega. Professor, Fale. eu assim, sou péssima de regra de 3. Tenho que confessar. Vou puxar aqui pra ti. Então relaxa, não se preocupe. Tá bom. Ó, vamos lá. Ih, rapaz, cadê? Ó. Minha regra de 3 ficou 22,4. Ah, não. Estou em questão errada. Vou fazer aqui. Parará. 2 vezes 102 gramas. Vou aumentar aqui, tá, gente? Só rapidinho. 4 vezes 27. 4 vezes 27 gramas. Aqui embaixo, x 54. X gramas. 54 gramas. Aumentar aqui. Bom. Como é que funciona a regra de 3? Para a gente lembrar sempre. Quando armei essa situação aqui, eu vou multiplicar cruzado, de fato cruzado. Como é que vai ficar cruzado isso aqui? Vai ficar x vezes 4 vezes 27. Vou botar tudo aqui. X vezes 4 vezes 27. Vou botar a conta inteira. Igual a 2 vezes 102 vezes 54. As unidades aqui, por enquanto, não estão me importando nada. Já fiz toda a conversão necessária. A partir daqui, eu vou resolver a conta. Como é que eu vou resolver a conta? 4 vezes 27, eu vou roubar aqui, tá? 4 vezes 27 vai dar x vezes 108. Correto? Aqui, ó, 4 vezes 27, 108. O x está aqui ainda. Do outro lado, 2 vezes 102
vezes 54. Calculadora subtor. 11.016. Até aqui tá tranquilo? Ou foi muito ruim? Não, foi tranquilo. Foi tranquilo? A partir de Sim. agora eu tenho esse cara multiplicando por x. Então, eu vou ficar x igual a esse número aqui dividido por 108. Meu x igual a... Meu x é, então, 108. 102 gramas. Aqui. Faz Professor, sentido. Fale. volta um pouquinho aquela tela que eu vou printar, por gentileza. Essa aqui? É. Tá, vai lá. Foi, obrigada. Tranquilo? Foi Gente, sim, obrigada. mais alguma dúvida aqui? Ou não? Tá tranquilo? Vamos lá. Tá tranquilo. Esse aqui a gente já... Vou fazer isso aqui. Pra gente poder entrar na próxima. Sem pressa. Em paz. Vamos fazer... Deixa eu ver. Deixa eu pegar outra lista aqui. Pra variar um pouco a reação. Sai. Vou esperar o computador dar aquela acelerada aqui. Vamos ver. Aqui é só mol. Não quero só mol. Mol massa. Não quero. Professor, Oi. como cairia uma questão dessa na prova da UERJ? Deixa eu ver se tem alguma já com a terminologia da UERJ. Você tá falando na específica ou na principal? Na específica. Na específica? Na específica, geralmente não cai apenas o cálculo estequiométrico. Na específica, não sei se tu já deu uma olhada num conceito, dá uma olhada ver como é que são os exemplos de questões da UERJ, da prova específica. Ela engloba vários conceitos, não existe só tipo uma resposta. Então talvez tenha um ABC lá dentro meio que implícito, entendeu? Ele pergunta várias coisas. Pode ser, por exemplo, que ele cobre nomenclatura, e aí, trabalhando que nem a gente estava trabalhando nomenclatura antes, ele pode falar, reagiram tanto do ácido clorídrico aqui, com tanto do bicarbonato de sódio. Então, já você trabalhar na nomenclatura, depois você montar a reação e depois fazer o cálculo estequiométrico, já é uma junção de conceitos. É diferente, por exemplo, de uma prova, não vou dizer que o Enem é tão objetivo assim, porque o Enem é bem aleatório, né? Mas o Enem, ele é assim, se a questão tiver que tratar de estequiometria, é estequiometria. Tá? Na específica da UERJ, ele te dá uma junção de fatores. Então você não vai cair só em estequiometria, não vai cair tipo bonitinho aqui todo mundo, a reação, todo mundo feliz, a quantidade, tudo mais, não vai cair assim. Ele vai cair, talvez que você monte a reação, talvez que você saiba a nomenclatura da galera para poder montar a reação, ou talvez seja, sei lá, uma parte de orgânica, que seja uma reação orgânica, que aí tu tem que saber a nomenclatura do composto orgânico. Pode ser uma aleatoriedade. Porém, a essência do cálculo estequiométrico, e quando eu digo a essência, é isso aqui. O núcleo da parada, o centro, não muda. O cálculo estequiométrico ele é sempre envolvido a partir de uma reação química, seja ela tendo você montado, seja ela tendo sido dada. Ela tem uma reação química envolvida, tem que trabalhar os coeficientes, fazer o balanceamento correto, tá? Vai ter o esquema de linha, e aí eu vou ensinar para vocês ainda, vou entrar já hoje aqui no outro caso, as variações do cálculo estequiométrico. E eu tenho variações, eu posso ter dentro. E aí isso é uma coisa que pode rolar no UERJ, porque dá uma complicada no cálculo estequiométrico básico.
tu bota pureza no rendimento, tu bota pureza, tu bota rendimento, tu bota excesso limitante. São alguns exemplos de cálculo estequiométrico ainda trabalhando com a essência desse esquema de linhas aqui. Independente do tipo de questão que aconteça na UERJ, não vai fugir desse núcleo aqui. Pode ter, que nem eu falei, outras coisas, outras camadas até chegar aqui, entendeu? Ou isso aqui seja o início da questão e você tem que, a partir disso, fazer outra situação. Mas não se preocupa que se entender o cálculo estequiométrico é fundamental não só na UERJ, fundamental no Enem. O Enem, se tu pega qualquer prova de qualquer ano, eu vou falar isso e olha que eu posso errar com certeza, mas eu tenho 95% de certeza que todas as provas do Enem tem um cálculo estequiométrico lá dentro. Pensando de cabeça, porque a gente faz muita questão do Enem, abre muita questão das provas, abrindo prova e fazendo questão por questão. Eu lembro de várias questões de estequiometria, várias. Então, se não tiver num ano, é porque no ano anterior teve, no ano seguinte vai ter, mas foque nisso porque é fundamental. Justo? Tranquilo? Justo, tranquilo. Vamos lá, então vou fazer mais um exemplo aqui antes da gente partir para o nosso próximo exemplo. O que a gente está tratando aqui agora é o que a gente chama de cálculo estequiométrico simples. Eu falo cálculo estequiométrico simples não é porque ele é fácil, longe disso. É porque ele é simples, porque existem os cálculos estequiométricos especiais, que são como se fossem observações, como se fossem exceções dentro do cálculo estequiométrico. A gente chama de simples, mas só falar de cálculo estequiométrico, quando a gente fala de cálculo estequiométrico, o primeiro que a gente pensa é esse aqui. E é um primeiro cálculo, é um cálculo básico, que é a relação entre o reagente e o produto, ou até a relação entre os dois reagentes, dois produtos, tanto faz. Mas faz relações entre dois componentes sem nenhum extra ali. E aí está lá o esquema. Dada a reação química não balanceada. Às vezes a questão te fala isso, às vezes a questão não te fala isso, depende da bondade da banca ali, né? Aqui falei que não está balanceada, ou seja, tu já vai ter que... A primeira coisa, antes de tu começar a fazer pensar em qualquer coisa da tua vida, tu vai ter que balancear isso aqui. Eu já te disse que não está balanceado. Se já tiver um coeficiente aqui, eu falo isso para os meus alunos sempre. Se já tiver um coeficiente aqui, por exemplo, vou fingir que já veio... vou botar aqui. Não vou botar aqui. Já botei. Se já vier um 2 aqui, já vier assim, há uma grande tendência dela já estar balanceada. Só que a gente não tem como garantir a bondade da banca ali. Então, por mais que já venha, a não ser que ele fale, dada a reação química balanceada, aí ele não vai te ferrar nisso. Mas, mesmo que já venha um coeficiente aqui na frente, confere se está tudo correto. Confere. Aqui eu já dei o spoiler, mas a gente vai fazer aqui pontualmente. Eu já disse que não está balanceado. Vou começar aqui com o sódio. O sódio eu tenho 2 sódios do lado dos reagentes, um sódio do lado dos produtos, vou botar um 2. Tá? Depois do sódio eu vou para o cloro. Eu tenho um cloro do lado dos reagentes e um cloro do lado... Perdão, 2 cloros do lado dos produtos. Botei um, saiu um 2. Não pode rolar essa mágica aqui. Então, 2 aqui. O resto já está tudo balanceado, porque eu já vi ali, né? Mas eu vou conferir. Um carbono do lado dos reagentes, um carbono do lado dos produtos. 3 oxigênio do lado dos reagentes, 2 mais 1, 3 oxigênio do lado dos produtos. 2H do lado dos reagentes, 2H do lado dos produtos. Todo mundo balanceado, todo mundo feliz ali. A partir daqui, então, qualquer momento da sua vida que apareça uma reação química, vocês vão ter que ver se está balanceado. Isso é fundamental. Isso é uma lei, é a lei, a regra. Olhou para a reação, vê se está balanceado. Fechou? Eu sei que é um cálculo estequiométrico, então já vou fazer meu esquema de linhas aqui. Eu nem li o que está escrito aqui, mas eu sei que é um cálculo estequiométrico. Vou fazer meu esquema de linhas. Minha primeira linha, que é o número de mols. Lembrando, se eu não tenho nenhum valor representado aqui, significa que eu tenho 1 mol. Então, minha relação vai ficar 1 mol para 2 mol, 2 mol, 1 mol e 1 mol.
Essa é a minha proporção entre os números de mols. Perfeito? Tranquilo? Vamos lá. Da minha primeira, eu vou para a minha terceira. Alguém me ajuda aqui para botar as posições da parada? Alguém me dá essa voz. O que eu faço na minha terceira linha? Quem vem? Alguém? Alguém quer se Tá arriscar? todo mundo ouvindo? Tá Oi? todo mundo ouvindo bem? Tô ouvindo. Pode ir lá, pode se arriscar. Então vou fazer aqui Gente, então. não precisa ter medo de errar, não. Aqui é o espaço para errar. Exatamente, pode falar. Ninguém vai. Isso aqui tá todo mundo para aprender junto, cara. Alguém mandou aqui. Ó, Roberta sugeriu aqui no chat. Boa. X e 0,25. O X embaixo de quem, Roberta? X gramas embaixo de quem? Aí. Ah, tá. Aqui no caso vocês não vão saber ainda qual é a nomenclatura, então vou ter que falar. Relaxa. Roberto, só tem um OBS aqui na tua. Tá 98% correto. O único tchan é essa unidade aqui, ó. O teu raciocínio foi perfeito. Mas o que ficou faltando? Olha aqui. O que a gente tem? Roberto, você levantou a mão? Parecia que você levantou a mão aqui. Raise your hand. Eu apertei errado, eu ia tá. digitar no chat. Não, relaxa. Olha aqui então. Não é grama, é mol. Ah, sim. Tá? Então, como é que vai ficar? Ih, rapaz, cadê? X gramas embaixo de carbonato sódico, que a gente vai ver a nomenclatura deles ainda, não se preocupa. Mais o ácido clorídrico, a gente viu na última aula. Eu falei para vocês que era um ácido. Aí ácido clorídrico. Hídrico. Alguém lembra disso, gente? Hídrico começa com o ácido, começa com H aqui pra gente. Ele é hídrico, então ele não tem oxigênio no final. Beleza, vamos manter aqui pelo menos nas contas. Tá? Armei a situação aqui. Esses três que eu botei aqui, não tem nada falando deles na questão. Lembrando, se eu não estou pedindo nada, não dei nada deles, não me interessa, não me importa, não vou utilizá-los. Tá? Da minha terceira linha, eu vou para a minha segunda linha. E a minha segunda linha, que é importantíssima, que é a minha conversão para poder armar a regra de 3. Lembrando, aqui está em mol e aqui está em grama. Eu vou passar de mol para grama. Correto? Tranquilo? Perfeito. Aqui está em mol e aqui está em mol. Vou passar de mol para qual unidade? Alguém lembra desse exemplo aqui? Mol na primeira, mol na terceira. Converto mol para alguma coisa? Sim ou não? Galera, vocês estão mais quietos hoje. Vocês estão perdidos, De mol para grama. Fala, alguém falou alguma coisa. De mol para grama. Ó, então, nesse caso aqui, no primeiro sim, porque a minha terceira linha está em grama, ela está me guiando essa situação. Tá? Só que aqui está em mol e a minha terceira linha, que é a linha que guia a minha conversão, ela está em mol também. Então, há alguma necessidade de eu converter mol para alguma outra unidade? Não. Por quê? Porque ela já está na unidade que eu quero. Então, como é que vai ficar? Um mol desse cara, e aí tá aqui a massinha de todo mundo aqui, lembrando que eu posso dar assim, ou posso dar a massa molar do cara inteiro, depende da questão. Tá? Aqui ele deu a massa de cada elemento. Vai ficar, então,
Sódio é 23 vezes 2, 46. Mais carbono é 12. 46 mais 12, 58. Mais 16 vezes 3, 48. E vai lá. Aí somou 106. Tá? Fez nosso esqueminha aqui de mol. Só tem 1 mol, então 1 mol só. Aqui eu não converti. Por que eu não converti mesmo? Porque aqui a minha primeira linha e a minha terceira linha já estão na unidade que eu quero, na mesma unidade. Então eu só repito. A partir daqui vem a regra de 3 como solta. Mesmo esquema aqui, ó. 106 vezes 0,25 dividido por 2. Alguém com dificuldade nisso aqui ou não? Eu preciso saber para ver se a gente avança ou eu faço mais questão disso. Preciso desse feedback. Por mim, faria mais uma questão dessa. Então vamos embora. Falou, tá falado. Essa aqui é boa. Ó, um exemplo bom. Essa é simples também, né? Essa é simples ainda. A gente só vai entrar no próximo exemplo quando eu sentir confiança que tá tranquilo. Tá? Entendi. Então vamos lá. Ácido fosfórico impuro para uso em preparação de fertilizantes é produzido pela reação. Roberto está entrando. É produzido pela reação de ácido sulfúrico sobre rocha de fosfato, cujo componente principal é o Ca3PO4,2. Eu não vou falar, não vou ter para vocês ainda. Tá? Quantos mols de H3PO4 podem ser produzidos pela reação de 200 kg de H2SO4? Repara, o coeficiente já veio aqui. Isso é um indicativo de que está balanceado e eu vou confiar porque eu sei que está. Tá? Um outro OBS aqui para gente. Um outro OBS. Veio isso aqui. Eu já falei para vocês o que era isso aqui? O que significava isso aqui? Eu acho que não. Não cheguei a falar. Para a gente, nesse momento, não é importante. Não vai influenciar. Tá? Mas o que está aqui é o estado do composto. O S significa sólido. Então, isso aqui está em estado sólido. O L, que não está aqui, significa líquido. O G significa gasoso. E o AQ significa aquoso. Então, são estados físicos mais o aquoso. Tá? Não importa em nada para a gente por enquanto. Só no futuro que vai importar quando estiver trabalhando em outros conceitos. Mas nesse primeiro momento, não importa nada. Não precisava nem estar aqui. Tá? Aqui só para ter reação de fato dessa forma. Mas não influencia em balanceamento, em quantidade, nada. Então tá lá, coeficiente montado, a reação está balançada, está perfeita para a gente começar o nosso cálculo aqui. Minha primeira linha, 1 mol, 3 mol, 3 mol, 2 mol. Tá? Da minha primeira eu vou para a terceira. Minha terceira linha. O que está escrito nesta bodega? Quantos mol de H3PO4, ou seja, abaixo de H3PO4, X mol, minha pergunta, podem ser produzidos pela reação de 200 kg de H2CO4. Abaixo de H2CO4, 200 gramas. E aí, qual é o grande desvio, grande erro que alunos possuem em estequiometria? É encaixar as coisas no lugar errado. E repara só, tu tem que botar 200 kg de ácido sulfúrico. Você tem que exatamente colocar embaixo do ácido sulfúrico. Se por acaso você erra e coloca embaixo do fosfato de cálcio aqui,
você vai ter uma conversão toda errada. Você vai converter esse cara de mol para massa, e aí você vai ter a massa diferente, e você não vai nem multiplicar por 3, ou seja, tudo errado. O grande erro não é nem a questão do cálculo em si, é a questão da armação da proporção. Então, se vocês repetirem os exercícios, os exemplos, tudo, nesse esquema aqui, que é primeira linha, terceira linha, leu o que está escrito, encaixa exatamente embaixo, a chance de errar é mínima. É fazer uma coisa de receita de bolo mesmo. Passo a passo, pedacinho a pedacinho. Tá? Então, 200 kg de H2SO4, embaixo aqui do cara. Quanto mol de H3SO4, embaixo aqui do cara. Da minha terceira linha, eu vou para minha segunda linha. Segunda linha. A minha segunda linha é a conversão. E aí, com calma aqui. Com muito carinho, muita paz aqui agora. Aqui está em mol. E aqui está em quilograma, mas ainda é massa. Quilograma ainda é uma unidade de massa. A gente, quando se mede na balança, a gente mede em quilograma. Tá? Então, eu tenho que passar de mol para massa. Depois a gente vê o que a gente faz com esses 200 aqui. Mas a gente vai passar de mol para massa. Aqui é a mesma coisa, tá em mol, e aqui a terceira está em mol, ou seja, não vou fazer nada porque já está na mesma unidade que eu quero. Tá? A massa do ácido sulfúrico, eu não botei aqui ninguém, né, por um erro meu, mas a massa de 1 mol do H2SO4 é 98 gramas por mol. Eu sei disso. Esse é um que a gente tem que decorar. Não precisa decorar isso, mas eu tenho pela vida, né? Mas eu tenho 3 mols. 3 mols. 3 vezes 98. Aqui só repetir porque está em mol aí. Deixa eu ver se aqui já dá. Só o que acontece? Aqui está em grama e aqui está em quilo. Isso pode acontecer. O Enem, por exemplo, adora. Porque o Enem, ele trata de muitas... Ele pega exemplos de coisas do cotidiano. Tá? Então ele fala, sei lá, um caminhão tombou, um navio afundou, foram queimados tanto de florestas. Ele vai pegando traços nessa situação. Tá? E aí, quando você fala de coisas de massas muito grandes, a grama já fica uma coisa pouco ruim de colocar. Tá? Então a gente pode tratar como quilo. E eu vou puxar para cá aqui para eu escrever. A gente tem o quê? 1 quilograma tem quantas gramas? Alguém lembra disso? Quando eu tenho 1 quilograma, quantas gramas eu tenho em 1 quilograma? Alguém lembra, não? 1000. 1000, né? 1000. Perfeito, 1000. Tá? Em 1 grama, quantos miligramas eu tenho? Miligramas. 1000. 1000. Para gravar é só pensar em miligramas. É de 1000. Aqui, mili de 1000. Tem aqui em cima ainda. 1 tonelada tem quantos quilos? 1000. 1000 também. Olha lá, tudo 1000. Tudo é conversão de 1000. Nesse caso aqui, eu tenho quilograma e aqui em grama. E esse cara está em mol, não está me ajudando. Então, há a necessidade de eu passar essas duas unidades de massa para a mesma unidade de massa. Eu já converti de mol para massa, só que eu vou precisar ainda converter dentro da própria massa. Eu tenho duas opções. Ou eu passo, eu só vou fazer essa conta direto aqui. 3 vezes 98 dá 294. Ou eu passo 294 gramas para quilo, ou eu passo 200 quilos para grama. Para eu ter a mesma unidade, para eu poder fazer meu cálculo estequiométrico, minha regra de 3, sem erro.
O que vocês consideram mais fácil fazer o cálculo? Passar esse cara para grama, para quilograma, ou esse cara para grama? Vou fazer os dois aqui para vocês verem. Como é que a gente vai trabalhar? Eu vou primeiro fazer esse cara aqui, o 294. Eu tenho que 1 quilograma, eu posso fazer de várias formas. Vou fazer de duas formas. Eu tenho que 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Está lá em cima. Eu posso fazer uma regra de 3. Se 1 quilograma é igual a 1000 gramas, x quilogramas igual a 294 gramas. Fica uma regra de 3. Falei para que a gente não foge de regra de 3. Então vai ficar 294 dividido por 1000. Isso aqui dá pra gente 0,294 quilogramas. Ou seja, 294 gramas igual a 0,294 quilogramas. Repare como é que eu fiz. Eu fiz uma regra de 3. Vou fazer a outra conversão. 200 quilos. Sei que 1 quilograma igual a 1000 gramas. Se eu tiver 200 quilogramas, eu tenho equivalente a quantos x gramas? O meu x vai dar igual a 200 vezes 1000, que dá 200, 1, 2, 3 gramas. 200.000 gramas. E aí é uma questão de vocês escolherem o que achar mais fácil. Vocês vão precisar, nesta regra de 3 aqui, nesse caso eu passei o 200 quilos para 200.000 gramas. Aí fica 200.000 gramas vezes 2, que está aqui, igual a 294 vezes x. Aí passei o 294 dividindo aqui o 400.000, deu essa quantidade de mols. Vocês poderiam ter feito de outra forma, vocês poderiam também ter feito isso aqui, que nem eu fiz aqui em cima. Cadê? 0,294x dividido pelo que está aqui. Como vocês acharem melhor. Eu, particularmente, sempre prefiro passar o quilograma para grama. Para poder fazer a conta com um número maior do que eu dividir o cara pelo número com 0,294. Não fica tão agradável aos meus olhos assim. Então, faço 200.000 aqui, vezes 2, dividido. Eu acho que fica uma conta mais simples. Gente, está tranquilo isso aqui ou não? A segunda forma realmente é mais simples mesmo. É mais simples. O cálculo fica mais degustável. Sim. Tranquilo? Isso vai rolar. Eu não vou dizer sempre, porque isso não é sempre, de fato, mas enfim. Que nem eu falei para vocês, o Enem adora botar tonelada. Fala isso, sabe? Caiu um caminhão de óxido de cálcio. Óxido de cálcio, CaO. Tenho que usar alguma coisa para reagir com ele, para tirar. Ou seja, o caminhão caiu, a quantidade que vai estar no caminhão é tonelada. Queimei uma floresta. A quantidade de dióxido de carbono liberado vai ser em tonelada. Então, são quantidades grandes trabalhadas lá dentro. Então, o cálculo estequiométrico vai vir envolvido dessa forma. Tá? Ok. Vamos lá para a próxima. Deixa eu ver se isso aqui tá bom. Vamos lá, vamos para a próxima. Aqui. Mesmo esquema, tá lá, reação. Parará, não sei o que, mármore reage com ácido sulfúrico formando gesso. De acordo com a equação Parará. Lembrando, o estado aqui não está influenciando. Aqui tem todos os estados: aquoso, sólido, líquido e gasoso. Tá? Só para vocês verem a apresentação de todos eles. Aqui de fato é um gás, aqui é um líquido que é a água. Aqui é um sal, está no estado sólido. Um sal no estado sólido, aqui está em solução aquosa. Tá? Não importa em nada para gente. Agora. Tarará, reação. Olhei para a reação, é a primeira coisa. Não vou nem ler o resto. Primeira coisa é balancear. Vamos ver aqui balanceamento. Vou começar com quem? Vou começar com o... Deixa eu ver aqui se tem algum spoiler aqui. Vou começar com o cálcio. Eu tenho
um cálcio lá dos reagentes, um cálcio lá dos produtos. Perfeito. Um enxofre lá dos reagentes, um enxofre lá dos produtos. Perfeito. Um carbono lá dos reagentes, um carbono lá dos produtos. Todo mundo ainda? Perfeito. 2 hidrogênios lá dos reagentes, 2 hidrogênios lá dos produtos. Tudo saciado por enquanto. 4 mais 3, total de 7 oxigênios lá dos reagentes. 4 mais 1 mais 2, total de 7 oxigênios lá dos produtos. Ou seja, essa reação já está balanceada. Pode acontecer. Todos os coeficientes são 1. 1 para 1 para 1 para 1 para 1. Pode acontecer. Tá? Rolou aqui. 1 para 1 para 1 para 1 para 1. Perfeito? Da minha primeira linha, eu vou agora para a minha terceira linha, que de fato a gente lê a questão. A massa de gesso formada, quem é o gesso? Aqui, ó. CaSO4. Vou botar em quê? Vou botar em grama, porque não diz a unidade de nada, então eu vou botar aqui grama. Pela reação de 25 gramas de mármore. Quem é o mármore? Esse cara. Mas repara, ele falou com H2SO4 suficiente. Preciso fazer alguma coisa com H2SO4? Sim ou não? Ele falou que com quantidade de H2SO4 suficiente. Faça alguma coisa com ele ou não? Acho que não. Não. E por quê? Olha, eu não dei nenhum dado dele. Dei dado é ótimo. Eu não apresentei nenhum dado dele. E nem pedi nada dele. Ou seja, só foi dito que reagiu com a quantidade suficiente de H2SO4. Ou seja, não me importa, eu não vou usar esse cara na conta. Nem ele, nem a água, nem o dióxido de carbono. Minha conta vai ficar com esses 2 componentes aqui, essa galerinha aqui, carbonato de cálcio, sulfato de cálcio. Da minha terceira eu vou para a minha segunda linha, tá? Na minha segunda linha eu tenho a conversão, e aí na mão, aqui de novo eu não botei a massa, fiquei relapso aqui nessas últimas questões. Já vou dar a massa de graça para vocês aqui, então. Aqui é 1 mol massa, mol massa. Vou passar de mol para massa. Faria na mão aqui, 40 mais 12, mais... Enfim, tá lá a massa aqui já apresentada. A questão poderia dar para vocês a massa já. Poderia dar massa carbonato de cálcio, massa molar carbonato de cálcio, 100 gramas por mol. Massa molar sulfato de cálcio, 136 gramas por mol. Poderia. Armei a situação aqui. A partir daqui não há mais nada para fazer a não ser o cálculo. É isso. É pontual em cima disso. Tá tranquilo, gente? Alguma dúvida? Lembrando, gente, não tem... Vocês estão mais quietos hoje, mas não tem receio de perguntar. A gente está aqui para perguntar. Eu posso voltar o tempo que for, que a gente volta e trabalha com calma isso. Tranquilo? Então, Gente, vocês estão ouvindo? Andrei Sim. falou perfeito. Perfeito, Tá. perfeito. Show. Então, bora lá. Sim. Seguiremos. Mesmo esquema, vamos lá. Fazendo mais de massa direto aqui. Trabalhando, forçando a parada. Reação, tananã, tá aqui. Ácido fosfórico usado em tipo cola é possível causador da osteoporose. Isso até é uma coisa real. Eu deixo bebe Coca-Cola. A Coca-Cola, ela usa o ácido fosfórico porque vocês sabem que a Coca-Cola tem uma quantidade absurda de açúcar. Você sabe disso, né? Uma quantidade absurda de açúcar. Então, ela usa o ácido fosfórico para inibir o doce do açúcar, para vocês não sentirem tanto. Porque, senão, quando eu falo vocês, eu bebo Coca-Cola também, mas falo vocês porque, né?
ele bota um ácido fosfórico para ele meio que cortar o doce, porque se a gente bebesse a Coca-Cola sem o ácido fosfórico, a gente vomitava na hora, porque é uma coisa extremamente doce. A quantidade de açúcar que tem lá dentro é absurda. Tá? Então tá aqui, o ácido fosfórico está lá para isso. Só que o ácido fosfórico é um dos causadores da osteoporose. Então, se você beber durante a vida inteira Coca-Cola, se tiver alguma tendência ou não tiver uma alimentação adequada, com, sei lá, cálcio e tudo mais, você pode ter osteoporose. Osteoporose, para quem não lembra, para quem não sabe, é aquela perda de cálcio dos ossos, isso deixa os ossos mais frágeis. Esse é o tipo de questão que o Enem gosta, por exemplo. Ele poderia falar de osteoporose e tratar na parte de biologia, falar de corpo humano, tá? Daí do nada brotar uma reação do ácido fosfórico e seguir a vida aqui. Questão a lá Enem. Tá? Eu vou passar as outras questões, eu vou passar a botar o vestibular aqui, para ver se... Vou trazer a questão do Enem, não lembro quem falou da questão da UERJ, vou tentar pegar alguns pontuais, para ver se a gente já tem todos os conceitos para fazer todas elas, ou não. Mas eu vou trazer o Enem tem questão de estequiometria simples, tranquilo. Então, enfim. Bacana, professor. Enem e o UERJ, trazer as questões. No exame de qualificação da UERJ, ele é mais pragmático, né? Mais direto ali, então. E aí, de fato, rolam questões dessa forma. Papo 1, estequiometria básica, direto. Então, vou procurar para ver se... Poxa, bacana. Que aí fica mais direto. Eu já trazer algumas questões desse exemplo. Porque, se bobear, várias dessas aqui são questões de Enem, de UERJ. Se tiver um textão, por exemplo, é Enem. Se for uma coisa direta, pode ser o UERJ. A UERJ é mais direta, mais sucinta no enunciado. No exame de qualificação, né? Na discursiva, é mais rebuscado um pouquinho. Entendi. Vamos ver, então. Então, primeira coisa que a gente faz quando tiver reação, tem que estar na veia, tem que estar no sangue, é balancear. Ver se está balanceado. Pode já estar balanceado. Ver se está balanceado. Já vi que não está. Mas vamos ver aqui. Vou começar com o cálcio. Quantos cálcios do lado de reagente? 3. Quantos cálcios do lado dos produtos? 1. Vou chegar então e botar um 3 aqui. Próximo, vou olhar pro... Eu queria ver quem ia fazer aqui. Eu vou olhar pro enxofre. Quantos enxofres do lado de reagente? 1. Só um aqui. Ele está no meio de uma galera, mas só tem um. Quantos enxofres do lado dos produtos? 3. Lembrando que o coeficiente que eu já botei antes, ele já está multiplicando todo mundo. Tá lá. 3. Feito? Botei um, saíram 3. A mágica não acontece na química. Tem que botar um 3 aqui para balancear a quantidade de enxofres. Perfeito? Próximo, fósforo. Vou olhar o fósforo. Pzinho aqui, P. Quantos fósforos do lado dos reagentes? 2. Todo mundo está enxergando isso, gente? Já fiz isso há um tempo. Lá atrás. 2. Quantos fósforos do lado dos produtos? 1. Só tenho 2 de um lado e um do outro. Eu vou botar 2 aqui. E acabou. Todo mundo balanceado. Eu já sei que o H está balanceado, que eu tenho 6. Aqui eu tenho 6. O O eu tenho 8, com mais 3, 12. Eu vou ter 20. 8 com mais 3, 12. 20 de cada lado. Alguém tem alguma dúvida em balanceamento ou não, gente? Eu tenho passado nele mais rápido, considerando que a gente já viu. Mas se alguém falar não sei, a gente para e volta. Tudo tranquilo? A gente já viu o balanceamento, acho que é umas 3 semanas, eu acho. Não lembro. Não tem um tempinho. A gente segue. Minha primeira linha. A relação entre o número de mols. Tá lá, nosso esquema. 1 mol, 3 mol, 2 mol, 3 mol. Hoje eu não vou entrar com vocês no próximo caso, não, tá? Vou deixar o próximo
porque eu preciso falar dele com calma, porque ele é bem pontual ali. Ainda é o mesmo esquema, o núcleo duro da parada é isso aqui ainda. Linha, terceira, segunda, mesma coisa. Só tem um OBS, é tipo um asterisco ali que vai surgir ali. A gente vai ver, mas depois a gente vê. Primeira linha tá lá. Pará, mol, parará, parará. Da minha primeira eu vou para minha terceira, que são os dados da pergunta, e vamos ver aqui. Partindo-se de 62 gramas de Ca3PO4 2, ou seja, olhei o dado, li quem é o cara, já fui chegar embaixo dele aqui, ó. Aqui, ó. Com quantidade suficiente do seu 4, mesmo esquema. Falei quantidade suficiente, mas eu não pedi nada dele, nem dei nada. Então, ignorado solenemente. Qual, em gramas, a massa aproximada de H3PO4 obtida? Embaixo de H3PO4, X gramas. É de fato o que eu quero, é de fato isso aqui. Esse cara eu não uso, esse cara eu não uso. Tá? Terceira linha, eu vou para segunda linha. É repetitivo isso, gente? É. Mas, como eu falei para vocês, não à toa eu comecei com essa matéria com vocês, porque ela é fundamental. Ela vai estar presente em todos os momentos. Quase todos os momentos. Eu não vou cravar isso, porque a gente não tem como cravar. Se eu soubesse as questões de vestibular, eu estava milionário, né, vendendo isso por aí. Mas sempre rola estequiometria. Sempre rola. Todo vestibular, qualquer vestibular que você pega. Eu vou pegar na próxima semana, uma prova, eu vou abrir aleatoriamente e vai achar uma questão de estequiometria ali e fazer. Tá? Vou quebrar minha cara se não tiver lá? Vou, mas eu vou me arriscar. Ó, então, da minha terceira linha, eu vou para a segunda. Segunda é conversão de unidade. Aqui está em mol, aqui está em grama. Vou passar de mol para grama. Novamente, vocês reparem que nesses últimos slides aqui, quando eu montei, eu já estava... Não queria botar a massa, então não botei a massa. Mas confie em mim que a massa do fosfato de cálcio é 310. Pode confiar. Então, passei de mol para massa, 310 é a massa molar do cara. Confia. Aqui é a mesma coisa, eu não botei a massa aqui de nada, né? O dado de nada. Mas confia em mim que a massa do H3PO4, um mol dele pesa 98 gramas. Só que como eu tenho duas vezes 98 gramas. Chegamos na minha reta final, a minha armação da regra de 3. A partir da regra de 3, só fazer o cálculo. 2 vezes 98 vezes 62, dividido por 320. Cheguei ali. Gente, eu sei que vocês ficaram mais calados hoje. Eu considero que provavelmente ficou, para a galera que já tinha entendido, ficou repetitivo, mas viram alguns exemplos diferentes só para amarrar e fixar bem o conceito. Tá? Mas, de qualquer forma, é fundamental esse conceito de estequiometria, galera. Isso é uma das coisas que o pessoal, para vocês terem ideia, o pessoal tem mais dificuldade na química é a estequiometria. E é só regra de 3. Eu não estou subestimando a parada, mas é regra de 3. Às vezes fica mais fácil você utilizar uma fórmula, por exemplo, igual na física, tu utiliza uma fórmula pontual e resolve uma situação. Mas o raciocínio de você armar uma regra de 3 é o que complica todo mundo. E isso acontece a todo instante. Vou aproveitar que, mesmo que o tempo já tenha passado, eu vou puxar aqui e ver se eu... Deixa eu ver se aparece aqui, estequiometria Enem. É mais fácil procurar por uma prova e tal, mas eu quero um exemplo. Ah, tá, essa questão é boa aqui. Vou fazer aqui essa questão. Essa questão é boa. Lembro dela. A gente já fez tantas questões, eu lembro de várias questões que não já aparecem.
Ó, o que a gente tem? Opa, fazendo várias coisas. Meu Deus. Ó, tudo enrolado. Pra gente fechar aqui. Então tá lá, por algum motivo foi em duas fontes diferentes, não sei, enfim. Questão do Enem. E como é que eu sei que é questão do Enem? Primeiro porque eu lembro essa questão na prova do Enem. E tem um texto. O Enem curte muito texto. Vou botar aqui, ó, Enem. Não lembro o ano, acho que era 2017, alguma coisa assim. É o ano, a gente lembra. Aqui é o índice da coisa, deixa eu só diminuir aqui. Ó, o Enem não tem tabela periódica na prova, então ele te dá a massa da galera. Vou ler a questão com vocês, a gente faz e depois a gente fecha. Sequência básica. No Japão, o Movimento Nacional para a Promoção da Luta contra o Aquecimento Global leva o slogan: uma pessoa, um dia, 1 quilograma de CO2 a menos. A ideia é cada pessoa reduzir em 1 quilograma a quantidade de CO2 emitida todo dia, por meio de pequenos gestos ecológicos, como diminuir a queima de gás de cozinha. O hambúrguer ecológico é para já. Tá lá, um texto. Considerando um processo de combustão completa, e aí nessa questão, ele te cobra um mínimo OBS que a gente não viu aqui ainda, então não é nenhum demérito não saber, a gente não viu, não falei disso com vocês ainda, então tranquilo. Mas ele te cobra um mínimo OBS aqui antes, que é uma reação de combustão completa. Então, já vou botar para vocês aqui, tá? Para eu tacar, eu acho que eu cheguei a falar com vocês pontualmente, mas eu não dei como matéria, só falei de uma situação. Então, ó, combustão completa de hidrocarboneto, deixa eu aumentar isso aqui. Combustão completa de hidrocarboneto na presença de oxigênio, ele forma CO2 mais água. Armei a reação. Então, antes lá, normal. Tem uma reação. Vamos fingir que vocês já saibam fazer a combustão completa. Montei a reação aqui bonitinho. C4H10 mais O2 formando CO2 mais água. Tá lá. Quando eu armei a reação, tu fez lá a reação, armei. O que eu vou fazer no primeiro momento? Balancear. Então, vou balancear aqui. Repare que é o mesmo esquema que a gente está fazendo sempre. 4 carbonos, 1 carbono. 4 carbonos. 10H, 2H. 10H. 2O. Aqui eu tenho 8 mais 5, 13. Lembra o que eu faço aqui? Eu tenho 13 de um lado e 2 do outro. Alguém lembra o que eu faço? 6,5, né? Exatamente. Posso botar 6,5 ou 13 sobre 2, que é a mesma coisa. Ou 6,5, que nem ele falou. Perfeito. Vamos lá, então. Aí a meia questão. Deixa eu passar aqui para baixo. Para caber tudo na mesma tela. A minha questão. Vou ler agora. Considerando o processo de combustão completo de um gás de cozinha composto exclusivamente por butano, C4H10, a mínima quantidade desse gás que o japonês deve deixar de queimar para atender a meta diária, apenas com esse gesto de qual é a meta diária? 1 quilograma de CO2. Ou seja, a quantidade de CO2 que ele quer é 1 quilograma. Correto? Vou fazer um esquema aqui, de linha. Vamos embora. 1 mol, 13 sobre 2 mol, 4 mol, 5 mol. Então, a mínima quantidade desse gás, gás butano, perdão, X grama. Como a resposta está em quilograma, eu já vou botar em quilograma direto. X quilograma. Para formar quanto? A quantidade mínima de CO2 que ele quer. Qual é a quantidade mínima de CO2 que ele quer? 1 quilograma. 1 quilograma. O2 e água, não falei absolutamente nada. Então, vou ignorar eles.
aqui está em mol e aqui está em massa, eu vou passar de mol para massa. Aqui, de graça, ele já te deu que a massa molar do cara é 58 gramas. Vou botar aqui então, 58 gramas. Deu de graça ali. Desse cara, a massa molar é mol para massa também. A massa molar dele é 44 gramas. Só que eu tenho 4 vezes 44 gramas. A partir desse ponto aqui, é só fazer a conta. Só que um OBS. Aqui tem quilograma e aqui tem quilograma. Na outra questão, eu falei para vocês converterem quando tivesse quilograma, grama, quilograma, grama. Só que quando eu tenho... Só que a outra questão era diferente. Porque era quilograma, grama e aqui era mol, mol. Quando eu tenho essa situação aqui, que situação? Massa, 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 massa. Mas eles na mesma unidade, na mesma linha, ainda é massa. Não pode ser outra coisa além de massa. Mas com a mesma unidade na mesma linha, por exemplo, grama, grama, quilograma, quilograma, a minha proporção está correta. Então eu não preciso converter de quilograma para grama, grama para quilograma. Se eu converter, tá certo? Vai dar o resultado correto? Dá. Mas só fazer uma conta a mais sem necessidade nenhuma. Ah, quero passar esse cara para quilograma, esse cara para quilograma. Tranquilo. Vai fazer conta à toa. A minha situação é só você agora multiplicar cruzada aqui. 58 vezes 1 dividido por... 58 dividido por... Deu x igual a 0,33 quilogramas, que é a minha letra B. Aqui. Galera, tranquilo, muito ruim? Tranquilo, dúvidas? De boa. Repara, a questão do Enem, tá lá. Enem. Não sei qual ano, nem nada, mas tá lá, Enem, textozinho, falando alguma coisa da vida, falando queima, tarará, massa. Precisava saber o conceito de combustão? Precisava, mas a gente vê depois isso. Às vezes não precisa, às vezes já te dá a reação direta. E tá lá envolvida a reação direta. Galera, tranquilo? Sim. Beleza. Pessoal, deixa eu só abrir aqui as coisas. Então é isso. Na próxima aula a gente volta e continua na mesma linha de raciocínio de cálculo estequiométrico. A gente não fugiu muito disso. Tá? Quando a gente fechar o cálculo estequiométrico, eu vou bifurcar, vou ramificar, porque eu percebi que senão a gente ia se enrolar absurdamente. Então a gente fecha aqui agora. A gente fecha primeiro a estequiometria e depois parte para outras coisas. Já vou tentar trazer algumas questões já da UERJ, da própria Enem, pegar mais, abrir a prova da Enem, dar uma olhadinha lá e tal. Perfeito, gente? Perfeito para mim. Maravilha, Silvana. Bom, pessoal, é isso. Forte abraço para vocês. Joana, obrigado. Não Boa fiz noite. nada, mas estou aqui. Boa noite, professor. Valeu, gente. Boa noite para vocês aí. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Boa noite, professor. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Arthur, você tá com a gravação? Ah, sou eu que paro aqui, né? Deixa eu parar aqui. Agora você é o host.